ali na praia. Um churrasquinho ali, mas não sei. Tem você. Aqui agora. O pessoal joga da canela, então. Não, tá tranquilo. Tá bem quantiquinho. Paz e graça, boa noite. Rapaz. Um dia agradável, vamos com um ventinho agora no final do dia, né? Depois de um dia quente, encalorado. E hoje vamos falar sobre ansiedade. Até colocamos ali no texto um papo bem tranquilo para falar sobre ansiedade. Sem ansiedade para falar, sem pressa. E ansiedade é algo ligado ao físico e ao psíquico das pessoas por aflições e pressas para fazer alguma coisa num tempo que, para quem está executando, acha que tem que ser imediato, mais rápido possível, não dando tempo ao tempo certo para que as coisas aconteçam. É o imediatismo. E ainda tem um jargão, um ditado popular que a pressa é inimiga da perfeição. E essas ansiedades, que são comportamentos que a gente possui, que a gente tem, algumas pessoas têm mais do que as outras, elas apresentam isso mais do que as outras, e se comportam em diversas ocasiões, em diversos momentos da sua vida. É tudo muito rápido, é tudo muito aflito, é tudo muito para ontem o que era para hoje. Deixou passar e daí quer executar uma coisa que já passou, daí quer ser para hoje e fala para ontem o que era para ser feito hoje, de algo que era para ser planejado com o tempo, para ser mais organizado. E nessas aflições, nesse corre-corre que hoje nós vivenciamos, falando sobre o século XXI, a ciência, né, se multiplicou, das comunicações que nós temos, a internet, o WhatsApp, Facebook, a multimídia, tudo isso favorece a pressa. O para hoje, o para ontem, o rápido, o mais rápido possível. Quem corre na frente chega antes do outro, uma concorrência de mercado. Quem consegue produzir mais em menor tempo vai colocar seu produto no mercado antes do outro e vai ganhar mais dinheiro em cima disso. Essas pressas, essas aflições do corre-corre, a qual muitas pessoas já começam a pensar que nem máquina. E esquece da sua vida, da sua essência, da sua família, do companheirismo, de dar o tempo ao tempo, não se preocupar tanto com as coisas que são para o tempo de amanhã e já querem fazer hoje. Então tudo exige um processo de planejamento. E a ansiedade vai trazendo malefício para o ser humano, para si próprio e também para as pessoas que convivem com a pessoa ansiosa, porque ela decorre das suas ansiedades e às vezes prejudica um trabalho coletivo. E também dentro da casa, no aspecto da sua ansiedade, do querer aquilo, que talvez o outro não compactua e não aceita aquilo que está sendo feito, elaborado, pensado, o imediatismo. Então esse corre-corre, essas pressas, essas aflições que a pessoa tem consigo dentro do seu comportamento, levam muitas vezes ao erro. As doenças cardiovascular, doença na questão da respiração. A ansiedade vai buscar algo que seja para complementar o que o cérebro está pedindo, daí falta alguma coisa, daí complementa com alguma coisa que seja nociva à sua própria saúde. A pressa faz com que a pessoa fale palavras que não devia falar, acaba atingindo, ferindo as pessoas que fazem parte do seu dia a dia. Então tudo isso, nesse comportamento da pressa, a pessoa evolui muitas vezes para o mal. A tendência para o mal seu, da sua casa, dos seus negócios e da sua coletividade. Então a pressa faz com que muitas coisas sejam feitas de uma forma precipitada, equivocada, inconsequente
e depois muitas pessoas vão colher junto os erros e as falhas de uma pessoa que tomou uma atitude precipitada por sua aflição, por sua ansiedade, que já se tornou uma doença nela e ela não ainda percebeu. Então nós vamos falar sobre esse assunto hoje, baseado no Evangelho de Cristo, no pensamento de Cristo, na mente de Cristo, colocando dentro do coração de cada um, e que a gente consiga aprender um pouco sobre isso, como lutar e como vencer essas etapas para não deixar que a ansiedade tome parte do seu dia a dia, que a ansiedade não tome parte da sua alma, da sua essência, do seu coração, do seu viver, acaba afastando outras pessoas de ti, porque você é uma pessoa muito ansiosa, muito precipitada, fala na frente, não deixa outras pessoas falarem, atropela todo mundo, não ouve só a tua razão, muitas vezes, que tu acha que é verdadeira, e não ouve as outras pessoas, porque a ansiedade atropela os pensamentos até dos outros. Então, baseado nisto, nós lemos alguns versículos, se não me engano foram 5 versículos que eu busquei, reparti aqui para os irmãos, que cada um vai ler um deles, né? 2 deles, para que a gente fale um pouquinho sobre cada assunto. A irmã Rose pode ler os seus versículos? Filipenses, capítulo 4, versículos 6 ao 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Paulo, quando passa pela cidade de Filipe, que era uma cidade que estava sendo dominada pelo Império Romano, ele conhece Evódia e Sintique, que são 2 mulheres, e conhecendo essas mulheres, elas tornam-se discípulas de Paulo, e Paulo faz uma referência de ensinamento para elas, para que elas não fossem muito apressadas, que elas não fossem muito ansiosas, mas que elas fossem tranquilas na oração, na súplica, no ajudar as pessoas dentro das suas possibilidades, do seu dia a dia, e deixassem as coisas acontecerem de forma natural, porque já tinha anteriormente já entendido em Cristo, espiritualmente falando, na essência que Paulo entendeu em Cristo, e você possa entender em Cristo, assim como nós estamos compreendendo hoje, que basta o mal para o seu próprio dia. Então eu vou tratar o mal de hoje, amanhã poderá ter outro, daí amanhã é outro mal que vai ser tratado. Então tratamos o dia de hoje, com as coisas de hoje, com as questões do hoje, daquilo que a gente pode resolver hoje. Amanhã é outro dia, se resolve os problemas do amanhã. Então não se faça nada precipitado do amanhã, que vai surgir no amanhã. Existe um fato que se chama-se prevenção, que nós podemos fazer atitudes preventivas para que o amanhã seja melhor do que o hoje. Mas então tu faz hoje, e amanhã, se acontecer algum mal, saberá amanhã como tratar esse mal. Então Paulo está dando esses ensinamentos para essas 2 discípulas dele, ali na cidade de Filipe. Então é a carta de Filipenses, não pode ler o outro agora. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus tem um chamado. Jesus chama para si as pessoas. Aí nós vamos em João 10, que diz que aqueles que são seus, as ovelhas do bom pastor, do sumo pastor, ouve a voz do seu pastor, que é Cristo, entende a sua voz, o seu chamado, e deles é compreendido. E Jesus ouve a voz das suas ovelhas, e da mesma forma as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Então Jesus está chamando: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos. E aí dá uma sequência ali de mais algumas palavras, dizendo que ele vai aliviar as cargas, o jugo, os maus pensamentos, as aflições, as maldades que possam estar imperando no seu coração, os pesos e as cargas
negativas do teu dia a dia, dos teus corre. E Jesus pega esse jugo, tira ele e coloca o seu amor, a sua essência, a sua pureza, a sua santidade no âmago, na sua alma, no seu coração, para que você entenda que em Cristo tu deposita confiança e deixa as coisas acontecerem, porque agora tu tem entendimento para resolver os teus problemas. E não seja ansioso. Irmão Zé, pode ler o seu. No livro de Lucas, capítulo 12, versículos 25 e 26. Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um covado à sua estatura? Porquanto se não podeis fazer nem as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras? Não podia você, aqui Paulo falando de côvado, né, que é a altura, a medida, tu não pode acrescentar mais nada sobre a altura do teu corpo ou tirar alguma altura do teu corpo, porque essa é a tua medida e tu não pode acrescentar, não pode mudar isto. Então se tu não pode mudar algumas coisas que dentro da simplicidade do entendimento do ser humano, muitas outras coisas maiores e piores tu também não vai conseguir resolver. Então nessa ansiedade tu descansa no Senhor. Então esse descanso no Senhor, nós voltamos na questão da fé, que todo balizamento e a retidão do pensamento da pessoa, baseando-se na fé, que é um dom gratuito da parte de Deus, de uma forma merecida, que vem através do Espírito Santo, que é um dom que vem de Deus, que tu recebe. Então essa fé que alimenta, então te dá uma certeza, e essa certeza é uma convicção de algo que vai vir, que tu não viu e não palpou ainda, mas vai acontecer porque tu confia. E essa confiança deixa você sossegar naquele que promete as coisas boas para a tua existência. E mesmo que aconteça várias coisas ruins na tua existência, tu passa por cima disto baseado na fé, no amor, na sinceridade, na pureza, na santificação, que tu estás com o coração pacificado na voz daquele que fala: benditos do meu Pai, Cristo Jesus. Então você consegue entender e discernir a voz do Senhor que fala dentro do teu coração, e tu tens esse entendimento. Então as aflições do presente século não tumultuam tua cabeça, o teu cérebro, o teu coração, porque tu estás guardado no Senhor. E isso é uma firmeza consistente, baseada na oração e na fé e na perseverança. Tens outro? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro, depois de passar muitos momentos difíceis de seu comportamento hostil, e sendo ele um homem ansioso, apressado, contumaz, rebelde, agora chega no momento dele transformar-se a cada momento. E lá em Atos 10, que ele vai na casa de Cornélios, ele entende que Deus não faz acepção de pessoas, que ele era uma pessoa que separava o judeu do ímpio, porque tinha que ser circunciso, ou se não fosse, tinha que ser circuncidado na carne para se dizer cristão, prosélito, judeu para o cristianismo, segundo o entendimento dele. Agora ele começa a aconselhar: não fica ansioso, porque o Senhor tem cuidado de vós. E se ele tem cuidado de vós, por que tu estás ansioso? Então essa ansiedade tua é uma ansiedade vã e tola. Então vamos tratar isso de uma forma que o Espírito habite no teu ser, e que não tenha uma força externa ou interna que fosse do mal, que vai sobrepor essa calma, essa pacificação que Deus colocou dentro da tua essência, da tua alma. Então, quando Deus se apodera e você assim deixa que isso aconteça, você já transforma-se em uma nova criatura. Se você era uma pessoa ansiosa, você vai ser uma pessoa agora mais calma. Se você tinha muita pressa, você vai ter mais calma em execução das suas tarefas. Se você fosse uma pessoa que fosse muito apressada no responder e tivesse a paciência de contar talvez alguns números para que te acalmasse, e depois tu refletindo, respondesse com confiança. Pedro também fala sobre isso.
Se alguém te provocar e te perguntar qual é a tua fé e por que está baseado nisso, por que tu comporta-se dessa mesma maneira, tu entroniza Deus no teu coração e com paciência você responde à fé e à convicção que você tem naquele que te chamou das trevas para a luz. Então é dentro dessa simplicidade que Deus começa a tratar a tua vida, a minha vida e a nossa vida. Isso nós podemos ver em todos os lugares, comportamentos assim. Já terminou o seu? Sim. Você pode ler o seu. Mateus capítulo 6, versículo 31 ao 34. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa é uma passagem que fala, primeiramente, começa a ensinar a oração do Pai Nosso, né, em Mateus 6. Faz uma referência da passagem que o irmão leu em Lucas 11 e 12, versículo, que as ansiedades, as preocupações do nosso dia a dia, e aí Jesus vem com uma temperança, com uma palavra, uma voz mansa e suave e humilde, para mim e para você entender que na sequência, se você for ler depois na sequência, ainda ele fala na continuidade desta passagem, por que tu estás preocupado com o que há de vestir ou com o que há de comer? Porque Salomão, em toda a sua majestade, nunca se vestiu igual aos lírios do campo. Entanto, tu és mais precioso do que os lírios do campo, do que qualquer vegetal. Então nada vai te faltar. Agora você me pergunta, tá, mas como é que tem pessoas passando necessidade? Como é que tem pessoas que estão nuas e não são vestidas? É porque o teu amor, que tu diz que é cristão, e não aplica esse amor para que você chegue nessas pessoas que são vitimizadas pela exclusão, que estão fora do grupo dos assistidos. Então quem diz que é cristão e não reparte aquilo que tem com aquele que necessitado é, então você está mentindo. Então nós temos que fazer com que esse amor faça com que essa outra pessoa receba. Então esse amor que Jesus está falando, que trata com cada um de nós, faz com que essas pessoas sejam mais vestidas do que os lírios do campo, mesmo que não seja com pompa como o Salomão estivesse ali dentro da simplicidade, na época do reino dele, como o rei mais sábio da terra, como é citado na Bíblia, mas que esse amor seja colocado em prática e que essas pessoas não ficam desassistidas, elas sejam vestidas, porque o amor executa o bem naquele que entende esse amor e retribui para aquele que não tem. E daí na outra parte Jesus fala ainda, por que tu estás tão preocupado também com a relação da comida, com o que há de comer hoje ou amanhã? Se as aves do céu elas não plantam e elas não colhem, no entanto nada faltam para elas, e vocês não são tudo, vocês todos não são mais importantes do que qualquer ave do céu? São. No entanto, não falta nada para vocês também. Se para os animais não falta, para vocês também não vão faltar. Daí você vai me perguntar, mas como tem pessoas morrendo de fome? Sim, tem. Porque aqueles que se dizem cristão e não repartem o pão com esses que estão necessitados, não estão vivendo o amor de Cristo. Então, nós estamos mentindo. Baseado no entendimento que Cristo está dizendo, então você ouve a minha voz, você tem esse amor, essa pureza, aquele que está necessitado vai receber o pão também. E recebendo o pão não vai passar necessidade. Não passando necessidade, ele também vai ter o pão, aquele pão que é o alimento do seu dia a dia. E mesmo assim, esses que estão fartos, com a barriga cheia, ainda que estão arrotando o que recentemente comeram, poderia dizer, tá, mas nada me falta. E Jesus fala em João 6, que o pão descido do céu, esse alimento que dá vida.
E esse outro alimento você depois pode jogar fora, porque a digestão é feita, é eliminado. Mas o pão da vida, que é através do Espírito e da graça, que alimenta o nosso ser, esse fica e permanece e nos leva num caminho adiante, aonde a gente passa, a gente retribui e distribui com aqueles que não são assistidos. E aí nós falamos de acordo também com os governantes, com as lideranças que têm na caneta e que têm as autoridades e não executam essa distribuição correta para que aqueles que sejam menos assistidos sejam assistidos, para que haja o equilíbrio social. Então não adianta tu colocar um crucifixo dentro de um ambiente, uma Bíblia aberta num lugar, ou colocar a imagem de um santo em qualquer lugar e dizer que tu és um cristão, mas tu não vive a essência do amor. A prática do amor e da caridade está baseada nos frutos do Espírito que te acompanham e que você não precisa gritar que tu é um cristão, colocar alguma coisa pendurada no teu pescoço para dizer que você é um cristão. Basta você fazer isso acontecer no teu dia a dia. O teu testemunho de vida vai dar o testemunho de vida a qual as outras pessoas estão observando, o teu caminhar, as tuas palavras, os teus gestos e a tua contribuição para com a sociedade, primeiramente dentro da tua casa e depois com as pessoas que vivem à tua volta. Então é isso que Jesus está falando. Essa ansiedade, essa preocupação que todos nós podemos ter, ela pode ser delimitada ou limitada de acordo com o nosso entendimento. Talvez uma precipitação feita depois de lançada uma flecha, tu não consegue assegurar essa flecha porque ela vai atingir o alvo ou vai atingir alguém. Depois de atingir esse alvo, tu tem a condição depois de recuperação do perdão, da reconciliação, da cicatriz, da marca que possa ficar, mas ela vai atingir. Uma palavra falada, também como o Tiago fala sobre a língua, que é um órgão menor do corpo dentro do nosso ser, que está no paladar e que ela fala palavras boas e palavras ruins, mas isso vem do tesouro que está no coração. Então aquilo que está guardado na reserva do nosso coração, isso fala a nossa boca. Então se teu coração está angustiado, se teu coração está cheio de mágoa, ele vai largar para fora falando no teu verbo, na tua palavra, através da tua língua. Aquela mesma boca que abençoa também maldiz. Então a mão que afaga é a mão que bate também. Então o comportamento do ser humano, ele é diferente de uma hora e de outra hora já não é mais aquele comportamento. Então seja assim sim, seja não não. Seja dentro do teu caráter, da tua essência, entendendo em Cristo a verdade, o amor e a justiça. Nós entendendo dessa forma, aquelas coisas que para nós fôssemos num teor de ansiedade, de aflição, de muita pressa, nós vamos ficar mais calmos e tranquilos. E eu vou ler um texto aqui que vocês conhecem, que é uma oração do salmista, e eu vou ler pausadamente, porque ela é muito bonita e ela vai refletir aquilo que nós estamos falando. Que há o descanso no Senhor. As pessoas não têm paciência muitas vezes de sentar e ouvir. As pessoas não têm paciência de sentar e escutar. Nós somos muito aflitos, nós queremos muito rápido as coisas. Hoje tu vai ler um texto de 10 linhas, você não quer ler um texto de 10 linhas. Se você recebe uma mensagem de 5 minutos, você não quer uma mensagem de 5 minutos, você quer uma mensagem de 1 minuto, no máximo, e meio. Você não quer ouvir mais do que 10 minutos, porque você fica cansado, você já quer pular aquela mensagem para escutar outra, e você não conseguiu continuar lendo aquela, mesmo que fosse uma mensagem bonita, você não termina de ler e já curtiu aquela mensagem, porque você está muito ansioso para ouvir a outra, e passar uma para a outra, que é agora você está na questão da mídia, e a mídia tem te apressado muito nesses últimos dias. E você já não tem tempo de sentar com teus filhos. Não tem tempo de ouvir a tua esposa ou o teu esposo. Porque você tem trocado certas coisas em relação à mídia. E essa troca tem desfavorecido o teu relacionamento. É uma coisa boa que às vezes veio talvez para atrapalhar um pouco. Mas nós temos que ter controle sobre essas questões. E o controle está em nós. Não deixar nos dominar por nada.
por nada. Que nós temos que ter capacidade de entender que aquilo que é bom pode se tornar ruim. E o salmista fala no Salmo 23, com confiança, dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos ou dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Esse é o Salmo 23, um salmo dos mais conhecidos, mais lidos, e que hoje a gente traz para refrigerar a tua alma, para acalmar os teus pensamentos, para tu navegar nessa barca junto com o Senhor, e que Ele está guiando mansamente você pelos lugares celestiais, pelos lugares altos, lugares sublimes, aonde as coisas são mais simples e mais puras. Num princípio de um pensamento, de um ato, de alguma coisa que está acontecendo hoje na tua vida, você faz essa reflexão. Você olha para dentro de si mesmo e vê qual é os conflitos que estão te atingindo, que estão te transtornando, alguma coisa que te faz tu ficar um pouco mais veemente no momento. Daqui a um pouco você está mais pacífica, e daqui a um pouco você está equilibrado, daqui a pouco você está desequilibrado. Então a balança, o fiel, é espiritualizando tudo, você deixando Cristo entronizar no teu coração, você vai ter esse entendimento, vai pacificar as tuas atitudes, e realmente você não vai ter tanta pressa e tanta ansiedade. Porque nasce um dia, vem o outro. Amanhecer um dia, logo termina aquele outro dia. E tudo mais é vaidade, como diz Salomão em Eclesiastes. No mais, tudo é vaidade, vaidade do homem. Tudo é vaidade, tudo passa, tudo passará. Mas o amor permanecerá. Então a fé, a justiça e o amor são coisas básicas da vivência do ser humano. E se nós colocarmos isso dentro de nós, nós estamos colocando Cristo em nossa essência. Já não domino mais eu, mas aquele que habita em mim. E se ele habita em mim, todas aquelas coisas que tinha comigo deixaram de existir. Agora existe o amor, a essência, a pureza, a verdade e a justiça. Então, amados, é mais uma oportunidade que nós temos. Estamos aí quase na iminência de um longo e prolongado feriado. Quero que você espiritualize nesses dias, faça oração, medite, visite ou receba visitas, aproveite os momentos alegres com os teus amigos, com tua família, com bastante calma, com bastante pacificação, com bastante amor, com bastante ternura, bastante compreensão, com bastante harmonia, certo? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. O hoje a gente está aqui vivendo. Amanhã pertence àquele que é o dono da vida e é o dono da morte. Mesmo que você assim não creia. Mas um dia todos nós vamos aqui não estar mais. Que é um momento de passagem. Que é uma viagem e nós estamos nela. Mas enquanto assim estamos vivos, vamos viver de uma forma mais tranquila, mais pacífica. Tem um povo meio aloprado, meio alocado aí na rua, se matando, se degladiando, por cores de bandeiras de partido, por cores de bandeiras de time de futebol, por questões de religiosidade, placa denominacionais, por tantas coisas besteiras que às vezes não vale a pena. Então as nossas relações com as pessoas são as mais importantes. Viver em paz um com os outros. Aí nós teremos uma sociedade mais pacífica e mais ordeira, como eu tenho o hábito de falar. Deus abençoe a todos. Obrigado pelo esse tempo de compreensão. Mais alguma colocação, amados? Você, minha Glória Crespa. Não sei se a irmã quer falar alguma coisa. Não, pode falar. Penso sobre
palavra que o irmão colocou da ansiedade, eu já fui muito